Você é ciumenta, mas é daquelas que sofre calada ou que coloca a boca no mundo? Ter ciúme é normal. O problema é quando isso foge do controle e começa a te trazer problemas no relacionamento. Por isso, a doutora Sueli vai trazer dicas para te ajudar a controlar o ciúme. Ciúme é insegurança e baixa estima. Está baseado na ideia assim: se eu tenho autoestima, se eu gosto de mim mesma, eu acredito que outras pessoas também possam gostar. Se eu não gosto de muitos aspectos de mim mesma, eu também vou pensar que os outros não gostam. Então, em princípio, isso vai gerar uma baixa estima, que vai levar a uma insegurança. E essa insegurança faz com que a pessoa fique preocupada. Nós vamos perceber que as pessoas inseguras, elas tendem a ser mais ciumentas. Homens e mulheres normalmente tratam o ciúme de forma diferente. A mulher tende a pensar assim: eu vou tomar conta para que ele não me deixe. O homem tem mais a ideia assim: ela é minha propriedade, por causa do patriarcado. Então ele toma conta daquela pessoa que ele acredita que seja dele, que outro não possa pegar. São posturas diferentes, né? Como diz aquela autora, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, as visões são diferentes. Ter ciúme é normal. Todos nós sentimos ciúmes pelo menos uma vez na vida. O importante é não usar o ciúme como ferramenta para manter o outro interessado e nem deixar que ele tome conta da relação. Por que a pessoa precisaria ter ciúmes? Existem outras formas de tempero para a relação, que é o se enfeitar, é programar, é a viagem a dois, são os presentes surpresa nos dias importantes de relacionamento ou sem nenhuma data específica. Existem muitos modos de se cuidar da relação sem ser através do ciúme, porque o ciúme vai ter essa indução de permissividade. Se você fica futucando no celular do seu namorado para saber o que ele falou, se você procura nas redes sociais, olha e-mail e está sempre atenta a tudo à sua volta, ele não pode conversar com uma menina que você já começa a pensar que pode haver uma traição, está na hora de prestar atenção nesse seu ciúme. Se o foco da atenção da mente dessa pessoa é a possibilidade de ser traída, isso já tem uma tendência patológica. Porque, de um modo geral, a pessoa está ocupada com a própria vida. Isso vai ter atenção desperta se acontecer alguma coisa. Fora isso, não. Fora isso, eles estão vivendo. Não é? Então, se a pessoa começa a focalizar essa questão, pode ser até que tenha havido uma traição, porque aí detalhe para quem trai, o inconsciente não tem escondido. Só o consciente não sabe, o inconsciente sempre sabe. Às vezes, através de sonhos, a pessoa tem uma percepção relacionada a isso. E aí começa a vir a intuição e a insegurança, isso também pode acontecer e despertar. Mas, de um modo geral, quando isso não aconteceu e a pessoa começa a desenvolver um ciúme exagerado, isso já é uma alteração de comportamento. Há motivos reais? Quem é ciumento tem a tendência de deturpar a realidade e um pequeno gesto ou palavra é o suficiente para despertar os ciúmes mais loucos. Por isso, reflita antes de surtar. Avalie a sua relação. Só porque ele saiu com os amigos não quer dizer que ele esteja te traindo. Uma coisa importante, a comunicação verbal equivale a 7%. 93% é comunicação não verbal. Então, o corpo vai falar. Na própria relação sexual, isso vai aparecer. Se tem química, se não tem, né? O quanto essa relação ainda tem uma dinâmica afetiva. Então, esses são os indícios para se avaliar se a relação está saudável ou não. Algo te atormenta? Não faça uma cena. Chame seu namorado para conversar. O diálogo pode esclarecer o mal-entendido ou as suas fantasias. Ocupe seu tempo e sua mente. Vá se cuidar. Afinal, ele poderia ter escolhido qualquer uma, mas você foi a eleita. Então trate de se manter bonita, bem informada e com histórias para contar. Faça um programa com as amigas e se divirta. Permita que ele sinta saudades de você. Isso não vai acontecer se vocês ficarem o tempo todo grudados. Ninguém gosta de viver numa prisão. Nem sempre é suficiente contar para o consciente que não existe traição, porque o ciúme, a insegurança, a desconfiança, às vezes está no modelo parental. Por exemplo, uma mulher
que durante a juventude viu a mãe sendo traída, ela pode internalizar que todos os homens são infiéis, e isso é uma generalização. E a partir daí ela desenvolveu um comportamento de ciúme, de vigilância. Então ela teria que trabalhar esse modelo paterno, aí entra a ação terapêutica no sentido de entender que foi assim com o papai, mas não significa que todos os homens vão agir do mesmo modo. Isso a gente chama de generalização, é um mecanismo de defesa. Papai traiu, papai é homem, todos os homens traem. É como se fosse uma reflexão, uma consequência daquele modelo. Dê atenção à relação. Quem está obcecado em seguir cada passo e palavra do seu parceiro dificilmente terá tempo ou paciência para dedicar à relação em si. Curta o seu relacionamento e seja feliz. É preciso ter cuidado com o ciúme, porque a mulher tanto fala nessa possibilidade que ela acaba induzindo o parceiro a esse comportamento. Uma relação estável vai depender muito também de diálogo. Vida a dois, a longo prazo, é com quem se pode conversar, é com quem se pode compartilhar aquilo que se gosta, são as afinidades. Então, não é só a aparência física, não é só a química, embora ela seja importante, a química sexual é importante dentro da relação, mas os objetivos de vida também. Então, o nosso recado é: avaliem primeiro, vou brincar, vou dizer assim, abra bem os olhos antes e feche um pouquinho depois, que a relação vai ficar boa.